Meu nome é Padre Maurício Alves, e fui acusado de fazer desaparecer uma adolescente dentro da minha própria paróquia. Era uma noite de sábado, a missa das 19 horas mal tinha terminado. O cheiro de incenso ainda pairava no ar quando Juliana Souza, coroinha de 15 anos, sumiu misteriosamente. Eu estava na sacristia guardando os objetos litúrgicos. Ela entrou para devolver a vela do altar. Trocamos poucas palavras. Ela sorriu e saiu. Ou pelo menos eu achava que tinha saído. As câmeras da igreja mostravam que a última pessoa a entrar com ela na sacristia era eu. Ninguém mais foi visto entrando ou saindo daquela sala naquela noite. Quando a polícia apareceu na manhã seguinte, a igreja estava lotada para a missa de domingo. Eles me levaram algemado diante dos fiéis. Ouvi murmúrios que cortaram mais fundo que qualquer algema. Eu sabia que um dia isso ia acontecer, disse uma senhora da primeira fileira. Padre santo demais é perigoso, comentou outra. Eu tentava explicar que era inocente, mas a imprensa já tinha me condenado antes do tribunal. Até aquele momento, eu era conhecido como o padre das regras. Nenhum casamento fora dos padrões, nenhuma liturgia adaptada, nenhum coral com bateria ou guitarra. Eu acreditava que obediência rígida era sinônimo de santidade. Meu rigor afastava jovens e assustava os simples. Eu desprezava padres mais abertos. Chamava quem chorava no confessionário de fraco. Dizia que a fé não era para acolher, mas para moldar. Que a igreja não devia se curvar às fraquezas humanas. Eu era firme, duro, inflexível. Quando uma mãe chegou pedindo a bênção para o filho que tinha saído do armário, eu a mandei embora. Disse que não abençoaria o pecado. Ela saiu chorando. Eu senti um breve desconforto, mas logo afastei. A verdade dói, eu pensava. Mas é meu dever dizê-la. Juliana, a menina desaparecida, era uma das poucas que ainda me tratava com carinho. Ela dizia: Padre, seu jeito é duro, mas eu sei que o senhor tem um coração bom. Eu fingia não ouvir, mas aquela doçura me incomodava. Talvez porque me lembrava do quanto me tornei frio. Os dias na cela foram um inferno. As provas diziam que Juliana saiu da igreja com alguém de batina. Que fios de cabelo dela foram encontrados no banco do meu carro. Que testemunhas me viram conversando com ela de forma estranha na semana anterior. A diocese me suspendeu imediatamente. O bispo nem olhou nos meus olhos. Apenas entregou o documento e disse: Que Deus tenha misericórdia de você, padre. A cidade inteira me chamava de monstro. Eu que tinha batizado metade daquelas crianças, que tinha celebrado casamentos, que tinha consolado viúvas. Agora era o demônio de batina. Fui apedrejado moralmente. No presídio, apanhei dos próprios detentos. Disseram que não toleravam gente assim. Precisei de 6 pontos no rosto. O advogado público sequer acreditava na minha inocência. Ele lia os autos com desinteresse. Dizia que o melhor era aceitar um acordo. Que eu confessasse algo menor para reduzir a pena. Eu gritei com ele. Disse que eu era inocente. Ele me olhou com pena e saiu. Nas noites em que sangrava e mal conseguia dormir, começavam coisas estranhas. Eu ouvia o som de terços sendo rezados na cela ao lado. Um canto baixo, ritmado, como se fossem dezenas de vozes sussurrando em uníssono. Depois vinha um perfume de flores do campo. Forte, doce, que preenchia toda a cela. Eu olhava ao redor procurando a origem. Nada. Apenas o concreto sujo e o colchão fino. E então, um leve canto feminino em latim. Ave Maria, gratia plena. Uma voz suave, quase maternal. Pensei que estivesse delirando. Que as pancadas na cabeça tinham me deixado confuso. Chamei o carcereiro na manhã seguinte. Perguntei quem estava na cela ao lado. Ele franziu a testa. Padre, aquela cela tá vazia faz 3 semanas. Senti um arrepio subir pela espinha. E ninguém canta de madrugada por aqui. Ele riu. Padre, aqui ninguém canta nada. Só grita e xinga. Eu fiquei em silêncio. Não contei mais nada. Guardei aquilo comigo. Passei a duvidar de tudo. Da minha vocação, da igreja, e até da justiça divina. Comecei a pensar que, de algum modo, eu merecia aquela dor. Não por ser criminoso, mas por viver fingindo que era santo. Lembrei das vezes em que ignorei mães chorando na fila de confissão. Do dia em que expulsei uma moça grávida da catequese por escândalo público. Ela implorou para ficar. Disse que precisava da comunidade naquele momento. Eu disse que ela tinha feito sua escolha, que agora colheria as consequências. Ela saiu com a cabeça baixa.
Nunca mais voltou. Eu tinha trocado misericórdia por lei. Tinha escolhido a rigidez no lugar do amor. Agora, preso e odiado, entendi como era existir sob julgamento sem defesa. Como era ser apontado, condenado, sem direito à fala. Senti na pele o peso da rejeição. E percebi que eu tinha feito isso com dezenas de pessoas. Em nome de Deus. Em nome da pureza. Em nome de uma santidade que eu nem mesmo possuía. Uma madrugada, olhei para a parede suja da cela e disse em voz alta: eu falhei como padre. Eu falhei como homem. E chorei pela primeira vez em muitos anos. As lágrimas desceram quentes pelo rosto machucado. Soluços profundos saíam do peito. Eu me sentia pequeno, quebrado, perdido. Não havia mais orgulho. Não havia mais máscara. Apenas um homem destruído, ajoelhado no chão frio de uma cela. Eu que tinha subido ao púlpito tantas vezes para julgar, agora estava ali, no diante de mim mesmo. E era horrível. Era desesperador. Eu tinha passado anos achando que sabia o caminho, que conhecia a verdade, que podia separar o joio do trigo com minha própria régua. Mas agora eu via que tinha me perdido pelo caminho, que tinha machucado pessoas em nome de uma santidade que era só aparência, que tinha confundido dureza com firmeza, e que, no fundo, eu estava mais longe de Deus do que aqueles que eu tanto condenava. 5 dias antes do julgamento, caí de joelhos na cela e falei com quem eu tinha esquecido: a Mãe de Cristo. Eu nunca fui muito devoto de Nossa Senhora. Sempre achei que devoção mariana era coisa de católico tradicional demais, ou de gente simples. Eu preferia ir direto ao ponto, direto a Cristo, direto à teologia. Mas naquele momento, algo em mim clamou por uma mãe. Por um colo. Por alguém que não me julgasse. Disse: eu não sei rezar mais, mas a senhora sempre entendeu o que está no coração. Se Juliana ainda estiver viva, não me deixe morrer com essa mancha. Foi uma oração rouca, acanhada, feita entre soluços. Senti uma vergonha profunda. Um padre suplicando sem liturgia, sem cruz no peito, sem altar. Eu que tanto critiquei orações espontâneas, agora apenas repetia: me ajuda, mãe. Mostra a verdade, do jeito que só a senhora pode. Não houve luz. Não houve voz. Apenas o silêncio da madrugada. Mas algo dentro de mim se acalmou. Como se uma mão invisível tivesse pousado no meu ombro. Na manhã seguinte, o delegado responsável pelo caso entrou na cela. Era um homem descrente chamado Renato Dourado. Alto, sério, de expressão dura. Ele nunca tinha me dirigido uma palavra gentil. Sempre me olhava com desprezo. Mas naquela manhã, ele estava diferente. Confuso. Até abalado. Padre, precisamos conversar, disse ele, sentando-se na beirada do banco de concreto. A menina apareceu. Meu coração parou. Não consegui falar. Apenas olhei para ele, esperando. Juliana estava viva. Ela fugiu. Foi encontrada numa cidade próxima, em Anápolis, na casa de uma prima. Ele fez uma pausa. E ela contou tudo. Sentia as pernas fraquejarem. O quê? O que ela contou? Ele suspirou fundo. Que ela fugiu para se esconder do próprio padrasto. Que ele abusava dela há anos. Que a mãe sabia e fingia não ver. E que ela não aguentava mais. Fiquei em silêncio. Um nó subiu na garganta. Juliana. Aquela menina doce, que sorria sempre, que servia ao altar com tanta dedicação. Estava sofrendo tudo aquilo. E eu nunca percebi. Nunca perguntei. Nunca olhei além do sorriso. E por que me incriminaram? Perguntei, a voz tremendo. Renato olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Meio assustado. Meio reverente. Foi o Marcos. O sacristão. Marcos. Meu braço direito na paróquia. O homem que organizava tudo, que cuidava da igreja como se fosse sua. Ele ajudou a menina a fugir. E forjou as provas contra você. Senti o ar faltar. Por quê? Porque ele achava que você descobriria. Que desconfiaria dele. E quis desviar a atenção. Plantou os fios de cabelo no seu carro. Editou as imagens das câmeras. Criou testemunhas falsas. Ele sabia que você era rigoroso demais para ser amado. Que ninguém te defenderia de verdade. Aquilo me cortou como uma lâmina. Ninguém me defenderia. Porque eu nunca tinha plantado amor. Só medo. Só regras. Só distância. Renato continuou. Mas tem uma coisa estranha, padre. Ele coçou a cabeça, desconfortável.
Juliana disse que ia continuar escondida, que não ia contar nada, que tinha medo demais do padrasto. Mas 3 noites seguidas ela sonhou com uma mulher. Uma mulher? De véu azul e rosto luminoso. A mulher dizia: a verdade precisa ser dita, filha. Ele é inocente. Senti um tremor percorrer meu corpo inteiro. Renato balançou a cabeça, incrédulo. No terceiro sonho, ela acordou sentindo o cheiro de rosas. Forte, como se tivesse um jardim inteiro no quarto. E aí ela entendeu que não podia mais se calar, que precisava voltar e falar a verdade. Foi ela mesma que ligou para a delegacia. Ele fez uma pausa. Padre, eu sou ateu. Mas eu não sei explicar isso. Quando vi Juliana de novo, ela correu até mim e me abraçou, chorando. Pediu perdão. Disse que nunca quis que eu sofresse. Que Marcos tinha prometido que ninguém seria machucado. Eu a abracei de volta, sentindo as lágrimas molharem minha camisa suja de presídio. Você não tem culpa de nada, filha. Nada. O delegado, os policiais e até os jornalistas que estavam na sala ficaram em silêncio absoluto. Ninguém sabia explicar como as provas falsas tinham sumido dos arquivos digitais na mesma noite anterior à reaparição dela. Os arquivos de vídeo editados simplesmente desapareceram. E no lugar, apareceram os originais. Mostrando Marcos entrando e saindo da sacristia. Mostrando ele colocando algo no meu carro. A equipe de TI da polícia não conseguiu explicar. Disseram que era impossível. Que os backups estavam corrompidos havia semanas. E que de repente, voltaram. Intactos. Na hora certa. Você já passou por algo que a razão não consegue explicar, mas o coração sabe que é real? Fui absolvido 3 dias depois. O juiz pediu desculpas formais. A diocese emitiu uma nota pública reconhecendo o erro. O bispo me ligou pessoalmente. Disse que eu poderia retornar à paróquia. Que tudo seria restaurado. Que minha reputação seria limpa. Mas eu não quis. Não conseguia. Algo dentro de mim tinha mudado de forma irreversível. Eu não era mais o mesmo homem que entrou naquela cela. Não era mais o padre rígido, inflexível, cheio de certezas. Eu tinha sido quebrado. Despedaçado. E no meio dos cacos, encontrei algo que nunca tinha visto antes. Humildade. Compaixão. A consciência do quanto eu não sabia. Do quanto eu tinha machucado em nome de uma santidade falsa. Pedi uma licença de 2 meses. Fui para um mosteiro no interior de Minas Gerais. Precisava de silêncio. Precisava entender o que tinha acontecido comigo. No mosteiro, acordava antes do sol nascer. Participava das orações da madrugada com os monges. O canto gregoriano ecoava pelas paredes de pedra. Eu ficava ali, apenas ouvindo. Sem pressa. Sem julgamento. Apenas deixando que aquelas vozes antigas me envolvessem. Percebi que havia beleza naquilo. Uma beleza que eu nunca tinha permitido sentir. Eu sempre estava ocupado demais corrigindo, organizando, controlando. Nunca tinha parado para simplesmente estar na presença de Deus. Para sentir. Para escutar. Um dos monges, Frei Tomás, um senhor de quase 80 anos, sentou-se ao meu lado um dia no refeitório. Ele não disse nada por um longo tempo. Apenas comeu seu pão com manteiga e tomou seu chá. Então, sem olhar para mim, disse: "O senhor passou por algo grande." Eu olhei para ele, surpreso. "Como o senhor sabe?" Ele sorriu. "Está escrito no seu rosto, padre. E no jeito que o senhor reza. Quem sofreu de verdade reza diferente." Passei a conversar com Frei Tomás todas as tardes. Ele tinha uma sabedoria tranquila, sem pressa. Contei a ele tudo. A acusação, a cela, os sonhos de Juliana, o perfume de rosas, o desaparecimento das provas falsas. Ele me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo. Então disse: "Padre Maurício, o senhor foi visitado. Não apenas Juliana. O senhor também." Olhei para ele sem entender. Nossa Senhora não aparece só em luzes e visões. Às vezes, ela vem no silêncio. No perfume. No canto que ninguém mais ouve. Ela vem para os que estão quebrados. Para os que não têm mais orgulho. Para os que finalmente conseguem pedir ajuda. Ele colocou a mão no meu ombro. "O senhor foi salvo, padre. Mas não só da prisão. Da prisão que o senhor mesmo construiu dentro de si. A prisão do julgamento. Da arrogância. Do medo de ser humano." Aquelas palavras entraram fundo.
Tão fundo que doeram. Porque eram verdadeiras. Eu tinha construído uma prisão dentro de mim. Tinha me trancado em regras, em rigidez, em uma falsa santidade. E a Mãe de Deus não veio me tirar da cela de concreto. Ela veio me tirar da cela do meu próprio coração. Comecei a reler os evangelhos. Mas agora com outros olhos. Olhos de quem caiu. De quem foi julgado. De quem precisou de misericórdia. E percebi o quanto Cristo era suave. O quanto ele acolhia. O quanto ele tocava os intocáveis. Comia com pecadores. Defendia a adúltera. Abraçava leprosos. E eu, que dizia segui-lo, tinha feito exatamente o oposto. Tinha afastado. Tinha condenado. Tinha erguido muros onde ele construía pontes. Chorei muito naqueles dias. Chorei pelas pessoas que machuquei. Pela mãe que expulsei. Pela moça grávida que rejeitei. Pelos jovens que afastei. Eu não podia voltar no tempo. Mas podia mudar o presente. Quando voltei para Goiás, procurei a diocese. Mas não para retomar a paróquia. Pedi para servir num abrigo feminino. Um lugar que acolhia meninas e mulheres resgatadas de situações de abuso, exploração e violência. O bispo ficou surpreso. Padre, o senhor tem direito a uma paróquia. Pode escolher. Eu balancei a cabeça. Não, Excelência. Eu preciso estar onde eu deveria ter estado desde o início. Com os quebrados. Com os feridos. Com os que ninguém quer ver. Ele ficou em silêncio por um momento. Então assentiu. Que assim seja. Juliana, agora com 18 anos, soube do meu pedido. Ela me procurou. Disse que queria ser voluntária no abrigo. Que queria ajudar meninas que passaram pelo que ela passou. Eu a abracei. Você é uma bênção, Juliana. Uma bênção. Ela sorriu. Foi a Nossa Senhora que me mostrou o caminho, padre. Agora eu quero mostrar para outras. O abrigo ficava numa área simples de Goiânia. Uma casa grande, pintada de branco, com um jardim na frente. Lá viviam cerca de 20 meninas e mulheres. Algumas tinham apenas 12 anos. Outras já eram mães. Todas carregavam histórias de dor, de rejeição, de violência. Quando cheguei no primeiro dia, algumas me olharam com desconfiança. Mais um padre, ouvi uma delas murmurar. Eu entendi. Muitas delas tinham sido machucadas justamente por homens que deveriam protegê-las. Inclusive homens religiosos. Não forcei nada. Apenas me apresentei. Disse que estava ali para servir, para ouvir, para estar presente. E que não julgaria ninguém. Uma das meninas, Sara, de 15 anos, me olhou nos olhos e perguntou: "O senhor promete?" Eu segurei a mão dela e disse: "Prometo. Diante de Deus e diante de vocês." Os primeiros meses foram difíceis. Eu ainda carregava resquícios do meu jeito antigo. Queria organizar, controlar, estabelecer regras rígidas. Mas a coordenadora do abrigo, Dona Célia, uma senhora de cabelos brancos e sorriso firme, me puxou de lado um dia. "Padre, aqui não é quartel. Aqui é lar. Essas meninas já viveram regras demais impostas pela violência. Elas precisam de acolhimento, não de disciplina militar." Aquilo me desarmou. Eu estava repetindo o padrão. Dona Célia percebeu minha frustração. Colocou a mão no meu braço. "O senhor vai aprender, padre. A gente aprende com elas. Todo dia." E ela tinha razão. Aos poucos, comecei a aprender. A escutar sem interromper. A abraçar sem perguntar. A estar presente sem precisar resolver tudo. Aprendi que às vezes a melhor oração é simplesmente sentar ao lado de alguém que está chorando e não dizer nada. Padre Henrique, um jovem sacerdote que tinha sido meu aluno no seminário, soube do meu trabalho no abrigo. Ele era tudo o que eu desprezava antes. Alegre, descontraído, tocava violão nas missas, usava linguagem simples. Eu costumava criticá-lo publicamente. Dizia que ele estava mundanizando a igreja. Um dia, ele apareceu no abrigo. Fiquei tenso. Achei que vinha me cobrar. Mas ele apenas sorriu e disse: "Padre Maurício, eu vim oferecer ajuda. Posso celebrar missa aqui com o senhor?" Fiquei sem palavras. Depois de tudo que eu tinha dito sobre ele. Depois de tê-lo humilhado. Ele estava ali, oferecendo a mão. Eu baixei a cabeça. "Padre Henrique, eu preciso te pedir perdão. Pelo que eu disse. Pelo jeito que te tratei." Ele balançou a cabeça. "Já está perdoado, padre. E eu aprendi muito com o senhor também. Aprendi que a firmeza tem seu lugar.
E o Senhor está me ensinando agora que a ternura também tem. Passamos a trabalhar juntos. Padre Henrique trazia o violão. Cantávamos músicas simples com as meninas. Algumas choravam. Outras sorriam pela primeira vez em meses. Eu celebrava a missa descalço, no pátio do abrigo, sobre a grama. Usava vestes simples. Falava com palavras que vinham do coração, não de manuais de liturgia. E percebi que Deus estava ali. Mais presente do que em qualquer catedral. Mais vivo do que em qualquer cerimônia impecável. Ele estava no sorriso de Sara quando ela finalmente conseguiu ler um salmo inteiro sozinha. No abraço apertado de Maria, que tinha sido resgatada de um prostíbulo e agora ajudava na cozinha. No choro silencioso de Ana, que aos poucos ia soltando a dor guardada há anos. Deus estava ali, nos quebrados, nos feridos, nos rejeitados. E eu finalmente conseguia vê-lo. Às vezes, enquanto rezava sozinho na pequena capela do abrigo, sentia aquele perfume de flores novamente. O mesmo que sentia na cela. Suave, envolvente, inexplicável. E o canto em latim, baixinho, como uma melodia distante. Ave Maria, gratia plena. Eu não tinha mais medo. Não precisava de explicações. Apenas agradecia. Agradecia por ter sido quebrado. Por ter sido humilhado. Por ter sido despido de todo orgulho. Porque só assim eu consegui, finalmente, entender o que significava ser padre. Não era mandar. Não era julgar. Não era impor. Era servir. Era acolher. Era estar presente nos lugares onde Deus ainda é negado. Onde o amor ainda é raro. Onde a misericórdia ainda precisa ser anunciada não com palavras, mas com gestos. Uma noite, Sara me chamou. Ela estava tremendo, olhos vermelhos de tanto chorar. Padre, eu não consigo perdoar meu pai. Ele me machucou tanto. Como eu perdoo? Sentei ao lado dela. Segurei sua mão. Sara, perdão não é esquecer. Não é dizer que está tudo bem. Perdão é soltar. É deixar de carregar a raiva que está te matando por dentro. É entregar a Deus a justiça que você não pode fazer. Não precisa ser hoje. Nem amanhã. Mas um dia, quando você estiver pronta, vai conseguir. Ela encostou a cabeça no meu ombro. O Senhor conseguiu perdoar quem te acusou. Fiquei em silêncio. Pensei em Marcos. No sacristão que tinha forjado provas contra mim. Que tinha me colocado naquele inferno. Respirei fundo. Ainda estou aprendendo, Sara. Mas eu quero conseguir. Porque guardar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. E eu não quero mais viver envenenado. Alguns meses depois, recebi uma carta. Era de Marcos. Ele estava preso, aguardando o julgamento. A carta era curta, trêmula. Padre Maurício, eu não mereço seu perdão. Mas eu preciso pedir. Eu tinha medo. Medo de ser descoberto. Medo de perder tudo. E te usei. Destruí sua vida por covardia. Eu sinto muito. Não espero resposta. Só queria que soubesse. Segurei aquela carta por dias. Lia e relia. Sentia raiva. Sentia dor. Mas também sentia algo novo. Pena. Marcos estava preso. Não só fisicamente. Ele estava preso na culpa. No medo. Na vergonha. Do mesmo jeito que eu estive preso no orgulho. Escrevi uma resposta. Marcos, eu te perdoo. Não porque você merece. Mas porque eu preciso. Preciso soltar isso. Que Deus tenha misericórdia de nós dois. Maurício. Quando coloquei aquela carta no correio, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Como se correntes invisíveis tivessem se rompido. No abrigo, as meninas começaram a me chamar de Padre Mau. No início, achei estranho. Mas depois entendi que era carinho. Era confiança. Era o jeito delas de dizer que eu não era mais aquele padre distante e assustador. Eu era alguém próximo. Alguém que elas podiam procurar. Uma tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras para a missa da noite, Juliana se aproximou. Ela estava diferente. Mais madura. Mais firme. Padre, posso te contar uma coisa? Claro, filha. Ela respirou fundo. Eu vou prestar vestibular para psicologia. Quero trabalhar com meninas abusadas. Quero ajudar de verdade. Sorri. Senti o peito apertar de emoção. Juliana, você já ajuda. Só de estar aqui, você já mostra para elas que é possível sobreviver. Que é possível reconstruir. Ela balançou a cabeça. Não, padre. Eu quero fazer mais.
Quero que nenhuma menina passe pelo que eu passei sem ter para onde correr. Sem ter quem acredite nela. Abracei Juliana. E percebi que aquela menina, que tinha sido o centro da minha maior dor, agora era o centro da minha maior alegria. Deus tinha transformado tudo. O que parecia destruição virou reconstrução. O que parecia fim virou recomeço. E eu estava testemunhando isso. Não como espectador, mas como alguém que também tinha sido transformado. Padre Henrique entrou na sala naquele momento, carregando o violão. Padre Maurício, hoje as meninas pediram pra gente cantar aquela música. Sabe qual? Eu sorri. Qual? Mais que os pássaros. Senti um nó na garganta. Era uma canção simples, mas profunda. Falava de ser amado por Deus de um jeito incondicional. De ser cuidado. De ser visto. Antes, eu achava aquela música sentimental demais. Agora, era uma das minhas favoritas. Vamos cantar, então. Naquela noite, o pátio estava cheio. As meninas sentadas na grama, algumas em cadeiras, outras encostadas na parede. Padre Henrique começou a tocar. As vozes se juntaram, tímidas no início, depois mais fortes. Eu olhei ao redor e vi lágrimas. Vi sorrisos. Vi mãos dadas. Vi cura acontecendo. Ali, naquele lugar simples, sem pompa, sem grandes rituais, Deus estava mais presente do que eu jamais tinha sentido em anos de sacerdócio. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão. Por ter sido quebrado. Por ter sido despido. Por ter sido reconstruído de um jeito que eu nunca imaginei. Quando a música terminou, ficamos em silêncio. Um silêncio cheio. Cheio de paz. Cheio de presença. Sara se levantou. Ela raramente falava em público. Mas naquela noite, ela tinha algo a dizer. Eu queria agradecer a todos vocês. Quando eu cheguei aqui, eu não acreditava em mais nada. Nem em Deus, nem em gente. Mas vocês me mostraram que ainda existe bondade. Que ainda existe amor de verdade. Ela olhou para mim. Padre Mal, o Senhor me ensinou que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Não consegui segurar o choro. Levantei e abracei Sara. Ela se agarrou em mim como uma filha se agarra ao pai. E naquele momento, entendi que eu não era só padre. Eu era pai. Pai espiritual de todas aquelas meninas. E essa paternidade não se baseava em regras ou disciplina. Se baseava em amor. Em presença. Em não desistir. Dona Célia se aproximou depois que todos saíram. Ela tinha os olhos marejados. Padre Maurício, o senhor sabe que transformou este lugar, né? Balancei a cabeça. Não, Dona Célia. Este lugar me transformou. Ela sorriu. Talvez os dois, então. Ficamos ali, sentados no pátio vazio, olhando as estrelas. Sabe, padre, eu trabalho aqui há 15 anos. Já vi muita gente passar. Padres, voluntários, psicólogos. Mas poucos ficam. Porque é difícil. É pesado. É doloroso ver tanta ferida. Mas o Senhor ficou. E não só ficou. O Senhor se entregou de verdade. Olhei para ela. Porque eu finalmente entendi onde Deus queria que eu estivesse. Não no altar mais bonito. Mas no lugar mais quebrado. Porque é lá que ele sempre esteve. Uma semana depois, recebi um telefonema. Era a mãe da moça que eu tinha expulsado da catequese anos atrás. Meu coração disparou. Alô? Padre Maurício? Sim, sou eu. Houve uma pausa. Aqui é a Aparecida, a mãe da Fernanda. Fernanda, a moça grávida. Fechei os olhos, sentindo a culpa voltar. Dona Aparecida, eu preciso pedir perdão. Pelo que eu fiz com sua filha. Eu estava errado. Completamente errado. Ouvi um suspiro do outro lado. Padre, eu liguei porque a Fernanda está internada. Complicações no parto. Ela pediu para chamar o senhor. Meu coração apertou. Eu vou agora. Qual hospital? Ela me deu o endereço. Desliguei e corri. Quando cheguei ao hospital, Dona Aparecida me esperava no corredor. Ela estava pálida, cansada. Me abraçou. Obrigada por vir, padre. Como ela está? Estável agora. Mas foi grave. Ela perdeu muito sangue. Ela me guiou até o quarto. Fernanda estava deitada, pálida, com soro no braço. Ao me ver, seus olhos se encheram de lágrimas.
Sentei ao lado da cama. Segurei sua mão. Fernanda, eu sinto muito. Por tudo. Por ter te expulsado. Por ter te julgado. Por ter te machucado quando você mais precisava de acolhimento. Ela balançou a cabeça, chorando. Padre, eu não te chamei aqui para isso. Eu te chamei porque eu te perdoo. E porque eu queria que o senhor conhecesse minha filha. Ela apontou para o berço ao lado. Uma bebezinha dormia, enrolada numa manta rosa. Minúscula. Perfeita. Me levantei e olhei para aquela criança. E algo dentro de mim se quebrou de novo. Mas era uma quebra diferente. Era uma quebra boa. Qual o nome dela? Maria. Maria da Graça. Olhei para Fernanda. Ela sorria, apesar das lágrimas. Porque foi a graça de Deus que me sustentou. Mesmo quando a igreja me expulsou, Deus não me expulsou. Ele ficou comigo. Caí de joelhos ao lado da cama. Fernanda, me perdoa. Por favor. Ela colocou a mão na minha cabeça. Já está perdoado, padre. Já está. Chorei ali, na frente delas. Chorei pela dor que causei. Pela arrogância que me cegou. Mas também chorei de gratidão. Porque Deus estava me dando a chance de consertar. De pedir perdão. De reconstruir pontes que eu mesmo destruí. Dona Aparecida trouxe um copo d'água. Sentou-se do outro lado da cama. Padre, eu ouvi falar do trabalho que o senhor está fazendo no abrigo. Que o senhor mudou. Que está ajudando meninas que sofreram abuso. Olhei para ela, ainda envergonhado. É verdade. É onde eu deveria ter estado desde o início. Ela balançou a cabeça. Não, padre. O senhor está onde Deus quis que estivesse agora. Cada coisa tem seu tempo. E o tempo do senhor chegou. Aquelas palavras me acalmaram. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu precisasse passar por tudo aquilo. A acusação, a prisão, a humilhação, para finalmente entender o que era ser servo. Não senhor. Não juiz. Mas servo. Voltei ao abrigo naquela noite com o coração mais leve. Padre Henrique estava me esperando. Como foi? Contei tudo. Ele sorriu. Deus é incrível, não é? Ele transforma tudo. Até nossas maiores derrotas. Assenti. E sabe o que é mais impressionante? Eu achava que sabia tudo sobre Deus. Sobre fé. Sobre igreja. Mas eu não sabia nada. Só agora, quebrado, humilhado, eu comecei a entender de verdade. Padre Henrique colocou a mão no meu ombro. Você sabe qual é a diferença entre você antes e você agora? Qual? Antes, você falava de Deus. Agora, você deixa Deus falar através de você. Aquilo me tocou fundo. Porque era verdade. Antes, eu era barulho. Agora, eu tentava ser silêncio. Silêncio que permitia que a voz de Deus ecoasse. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não só externa, mas interna. Eu visitava outras paróquias, não para pregar, mas para pedir perdão. Procurei pessoas que tinha machucado. A mãe que expulsei quando o filho saiu do armário. O casal que rejeitei porque queria casar na praia. A viúva que critiquei por usar calça na missa. Cada encontro era difícil. Cada pedido de perdão arrancava um pedaço de orgulho que ainda restava. Mas também trazia paz. Alguns me perdoaram imediatamente. Outros precisaram de tempo. E alguns nunca responderam. E tudo bem. Eu não podia controlar a reação deles. Só podia controlar minhas ações. E eu escolhi me humilhar. Escolhi reconhecer meus erros. Escolhi tentar consertar o que quebrei. O bispo me chamou um dia. Eu fiquei tenso, achando que era uma repreensão. Mas ele apenas sorriu. Padre Maurício, eu queria te dizer que estou orgulhoso do homem que você se tornou. E que a diocese quer apoiar oficialmente o trabalho no abrigo. Vamos destinar recursos, voluntários, estrutura. Fiquei sem palavras. Excelência, eu não sei o que dizer. Ele balançou a cabeça. Não precisa dizer nada. Apenas continue fazendo o que está fazendo. Porque você está mostrando para a igreja inteira o que significa ser pastor. Não aquele que fica no alto do monte. Mas aquele que desce ao vale onde as ovelhas estão perdidas. Saí daquela reunião com o coração transbordando. Não de orgulho, mas de gratidão. Porque eu não merecia aquilo. Não merecia a restauração. Não merecia a segunda chance. Mas Deus me deu. E Nossa Senhora intercedeu por mim. E agora eu tinha a responsabilidade de honrar esse presente.
Um ano depois da minha absolvição, o abrigo tinha crescido. Agora acolhíamos mais de 40 mulheres e meninas. Tínhamos uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e voluntários. Padre Henrique estava comigo em tempo integral. Juliana tinha entrado na faculdade e fazia estágio no próprio abrigo. Sara tinha voltado a estudar e sonhava em ser professora. E Maria da Graça, a filha de Fernanda, estava com 1 ano de idade. Fernanda me ligava toda semana, mandava fotos, dizia que estava bem, que tinha encontrado um homem bom, que estava reconstruindo sua vida. E eu agradecia a Deus por cada história de restauração, porque cada uma delas me lembrava que Deus não desiste. Nunca. Mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Numa manhã de domingo, enquanto me preparava para a missa no pátio, uma mulher apareceu no portão. Ela era magra, cabelos grisalhos, olhar cansado. Dona Célia a recebeu e veio me chamar. Padre, tem uma senhora pedindo para falar com o senhor. Diz que é urgente. Fui até o portão. Quando a vi de perto, algo em mim se moveu. Eu conhecia aquele rosto. Mas de onde? Ela olhou para mim e seus olhos se encheram de lágrimas. Padre Maurício. Sim. Ela respirou fundo. Meu nome é Helena. Eu sou mãe do Marcos. Senti o chão se mover sob meus pés. A mãe de Marcos. O homem que tinha destruído minha vida. Que tinha forjado provas. Que tinha me colocado no inferno. Ela continuou, a voz tremendo. Eu sei que o senhor não tem motivo para me ouvir. Mas eu precisava vir. Precisava pedir perdão em nome do meu filho. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Ela baixou a cabeça. Marcos me contou tudo. Sobre a carta que o senhor mandou para ele. Sobre o perdão. Ele chorou, padre. Chorou dias seguidos. Dizia que não merecia. Que tinha destruído um homem inocente. Mas o senhor perdoou. Ela levantou os olhos. Ele pediu para eu vir aqui. Para te contar que ele aceitou Jesus na cadeia. Que tá fazendo acompanhamento psicológico. Que tá tentando se reconstruir. E que, mesmo que passe o resto da vida preso, ele quer fazer algo de bom. Quer ajudar outros presos. Quer contar sua história como alerta. Senti algo se quebrar dentro de mim. Mas não era dor. Era compaixão. Pura e genuína. Olhei para Helena e vi uma mãe sofrendo pelas escolhas do filho. Vi uma mulher carregando vergonha e culpa que não eram dela. Dona Helena, entre, por favor. Ela hesitou. Eu não quero atrapalhar. Não tá atrapalhando. Entre. Levei-a até a cozinha. Dona Célia trouxe café. Sentamos à mesa. Helena chorava baixinho. Padre, eu criei meu filho na igreja. Ele foi coroinha, como a Juliana. Ele era bom. Mas alguma coisa quebrou nele. Alguma coisa que eu não vi. E agora ele tá pagando o preço. Segurei a mão dela. Dona Helena, seu filho errou. Gravemente. Mas isso não define quem ele é para sempre. Se ele se arrepende de verdade, Deus pode restaurá-lo. Assim como me restaurou. Ela olhou para mim, surpresa. O Senhor realmente perdoou ele. Sim. E não foi fácil. Levou tempo. Levou luta interna. Mas eu perdoei. Porque eu entendi que guardar rancor ia me manter preso. E eu já tinha estado preso o suficiente. Ela apertou minha mão. Obrigada, padre. Obrigada por dar esperança para uma mãe que não tinha mais. Naquele momento, Juliana entrou na cozinha. Ela parou ao ver Helena. Ficou tensa. Porque ela sabia quem era. Sabia que era mãe de Marcos. Olhei para Juliana. Ela olhou para mim. E então, algo incrível aconteceu. Juliana se aproximou, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Helena. Dona Helena, meu nome é Juliana. Eu sou a menina que seu filho ajudou a fugir. Helena arregalou os olhos. Você é a Juliana. Juliana assentiu. Sou. E eu vim dizer que seu filho me salvou. Sim, ele errou ao acusar o padre Maurício. Mas ele também me tirou de um lugar horrível. Me deu chance de escapar de quem estava me machucando. Ele não é só o erro dele. Ele também é a coragem que ele teve de me ajudar. Helena desabou em lágrimas. Juliana a abraçou. E eu, sentado ali, testemunhei algo que só Deus poderia fazer. Transformar dor em compaixão. Transformar raiva em perdão. Transformar ruína em reconstrução. Padre Henrique entrou na cozinha naquele momento e parou, observando a cena. Ele não disse nada. Apenas se juntou a nós.
E ficamos ali, os 4, chorando e curando juntos. Depois que Helena saiu, me sentei no banco do pátio, exausto emocionalmente. Padre Henrique se sentou ao meu lado. Você tá bem? Respirei fundo. Eu tô. Só, impressionado. Com o jeito que Deus trabalha. Com o jeito que Ele transforma tudo. Henrique sorriu. Você sabe que tá sendo exemplo, né? Pra diocese inteira. Pra outros padres. Até pra leigos. As pessoas estão vendo que mudança real é possível. Balancei a cabeça. Eu não quero ser exemplo. Eu só quero ser fiel. Fiel ao que Deus me chamou para fazer agora. Ele colocou a mão no meu ombro. E é exatamente isso que faz de você um exemplo. Naquela noite, durante a missa, falei sobre perdão. Não de forma teórica, mas a partir da minha história. Contei sobre Marcos. Sobre a carta. Sobre Helena. Sobre Juliana. E sobre como Deus tinha transformado tudo. As meninas ouviram em silêncio. Algumas choravam. Outras olhavam fixamente para mim, como se cada palavra fosse uma chave abrindo portas trancadas dentro delas. Terminei dizendo: perdoar não é esquecer. Não é fingir que não doeu. É soltar. É entregar a Deus a justiça que não podemos fazer. E é escolher não deixar a mágoa nos destruir por dentro. Eu perdoei Marcos. Não porque ele mereceu, mas porque eu precisava. Porque eu não queria mais ser prisioneiro do meu próprio rancor. O silêncio que seguiu foi profundo. Sagrado. Depois da missa, Sara me procurou. Ela estava diferente. Mais leve. Padre Mal, eu decidi. Decidiu o quê, filha? Vou perdoar meu pai. Senti o coração apertar. Tem certeza? Ela assentiu. Tenho. Não porque ele merece, mas porque eu mereço viver livre. E enquanto eu carregar esse ódio, eu vou continuar presa a ele. Então eu vou soltar. Vou entregar isso para Deus. Abracei Sara. Você é muito corajosa. Ela balançou a cabeça. Não, padre. Eu só aprendi com o Senhor. Se o Senhor conseguiu perdoar quem te destruiu, eu também consigo. Naquela noite, Sara escreveu uma carta pro pai. Uma carta curta, mas poderosa. Ela não disse que estava tudo bem. Não disse que esqueceu. Mas disse que perdoava. E que estava seguindo em frente. Quando ela colocou aquela carta no correio, eu estava ao lado dela. E vi, nos olhos dela, algo que não via antes. Liberdade. As semanas seguintes foram de transformação coletiva. Várias meninas do abrigo começaram a falar sobre perdão. Sobre soltar mágoas. Sobre escolher a cura em vez da vingança. Não foi fácil. Houve choros. Houve gritos. Houve noites de dor profunda. Mas também houve libertação. E eu percebi que Deus estava fazendo algo maior do que eu imaginava. Não era só sobre mim. Era sobre todas aquelas vidas sendo reconstruídas. Sobre gerações de dor sendo interrompidas. Sobre ciclos de violência sendo quebrados. E eu tinha o privilégio de estar ali, testemunhando tudo isso. Não como herói, mas como alguém que também foi quebrado e reconstruído. Um dia, enquanto organizava alguns documentos na pequena sala que servia de escritório, Dona Célia bateu na porta. Padre, tem uma ligação para você. É do Vaticano. Olhei para ela, incrédulo. Do Vaticano. Ela assentiu, séria. Atendi o telefone, tenso. Alô? Uma voz calma, em português com sotaque italiano. Padre Maurício Alves. Sim, sou eu. Aqui é Dom Giuseppe, da Congregação para o Clero. O Santo Padre ouviu falar do trabalho que o senhor está realizando no Brasil. Ele gostaria de enviar uma bênção apostólica para o senhor e para todas as meninas do abrigo. Fiquei mudo. Não conseguia processar. O Papa sabia do meu trabalho. Dom Giuseppe continuou. O Santo Padre também pediu que eu transmitisse uma mensagem pessoal. Ele disse: diga ao Padre Maurício que a igreja precisa de mais pastores que cheirem a ovelha. Que ele continue sendo sinal de misericórdia onde ela ainda é negada. Quando desliguei, caí de joelhos. Chorei como nunca tinha chorado. Não de tristeza, mas de gratidão absoluta. Eu, que tinha sido suspenso, que tinha sido acusado, que tinha sido odiado, agora recebia uma bênção do Papa. Não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus. Porque Ele transforma tudo. Até a maior ruína pode se tornar o maior testemunho.
Contei para todo mundo no abrigo. As meninas ficaram eufóricas. Algumas nem sabiam direito quem era o Papa, mas entenderam que era algo grande. Padre Henrique organizou uma celebração especial. Convidamos a comunidade local. O pátio ficou lotado. Celebramos a missa com alegria, com cantos, com danças. E no final, li a mensagem do Papa em voz alta. Quando terminei, o silêncio foi seguido de aplausos. Longos, emocionados. Mas eu sabia que aqueles aplausos não eram para mim. Eram para Deus. Para aquele que transforma, que restaura, que não desiste. Naquela noite, sentei-me sozinho na pequena capela. A luz de uma vela iluminava o crucifixo na parede. Olhei para Cristo e sussurrei: obrigado. Por tudo. Pela queda. Pela dor. Pela humilhação. Porque foi através disso que eu finalmente te encontrei de verdade. E então, aquele perfume veio novamente. Flores do campo. Suave. Envolvente. E o canto em latim. Ave Maria, gratia plena. Fechei os olhos e deixei aquela presença me envolver. Não tinha medo. Não tinha dúvidas. Eu sabia quem estava ali. A mãe. A que intercedeu por mim. A que nunca me abandonou. Mesmo quando eu não a procurava. Mesmo quando eu desprezava a devoção a ela. Ela estava lá. Esperando. E quando eu caí, ela me pegou. Será que no fim das contas, todos nós precisamos cair para finalmente olhar para cima? 2 anos se passaram desde aquela noite na cela. O abrigo agora era referência nacional. Recebíamos visitas de outras dioceses querendo replicar o modelo. Padre Henrique tinha se tornado coordenador de um projeto maior, envolvendo vários abrigos no estado. Juliana estava no 3º ano de psicologia e já atendia algumas meninas sob supervisão. Sara tinha terminado o ensino médio com honras e conquistado uma bolsa integral para a faculdade de pedagogia. Fernanda visitava o abrigo todo mês com a pequena Maria da Graça, agora uma menina falante e cheia de vida. E eu, Padre Maurício, continuava ali, descalço no pátio, celebrando missa simples, ouvindo histórias, enxugando lágrimas, sendo apenas presença. Helena, a mãe de Marcos, também se tornou voluntária. Ela ajudava na cozinha, conversava com as meninas, oferecia o ombro para quem precisava. No início, algumas estranharam, mas logo perceberam que ela também era uma mulher ferida, carregando a dor de ver um filho preso. E aos poucos, ela foi aceita, acolhida, amada. Marcos continuava preso, mas tinha se tornado líder de um grupo de oração dentro do presídio. Ele me escrevia cartas mensais. Contava sobre as transformações que estava vendo. Sobre homens endurecidos que começavam a chorar durante as orações. Sobre antigos rivais que agora se abraçavam. Sobre esperança nascendo em lugares de desespero. E eu respondia a cada carta, encorajando, orando, lembrando que Deus não desiste. Um dia, o diretor do presídio me ligou. Pediu se eu poderia visitar e celebrar uma missa lá. Aceitei imediatamente. Quando entrei naquele lugar, as memórias voltaram. O cheiro. O barulho de grades. Os olhares vazios. Mas agora eu estava do outro lado. Não como prisioneiro. Como pastor. Marcos estava na primeira fileira. Quando nossos olhos se encontraram, ele baixou a cabeça, envergonhado. Terminada a missa, ele se aproximou. Padre, eu não sei nem o que dizer. Abri os braços. Então não diga nada. Apenas me abraça. Ele hesitou. Então caiu nos meus braços e chorou. Chorou como criança. E eu chorei com ele. Porque percebi que a maior vitória não era minha inocência provada. Era o fato de que até meu acusador tinha sido alcançado pela misericórdia. Voltei ao abrigo naquela noite com o coração transbordando. Padre Henrique percebeu. Foi difícil. Balancei a cabeça. Não. Foi libertador. Eu finalmente encerrei aquele ciclo. Cara a cara com Marcos. Sem raiva. Sem mágoa. Apenas amor. Ele sorriu. Você sabe que isso é milagre, né? Amor onde deveria haver ódio. Perdão onde deveria haver vingança. Só Deus faz isso. Assenti. É verdade. E sabe o que é mais incrível? É que eu não fiz força para perdoar. Foi como se Deus tivesse tirado aquele peso de mim. Como se ele tivesse feito o trabalho pesado. Eu só precisei dizer sim. Os anos seguintes foram de consolidação. O abrigo se tornou uma organização sem fins lucrativos, com estrutura própria e financiamento sustentável.
Conseguimos comprar a casa ao lado e expandir. Agora tínhamos capacidade para 60 mulheres. Também abrimos uma escola profissionalizante. As meninas aprendiam costura, culinária, informática, artesanato. Algumas já estavam trabalhando e conseguindo independência financeira. Ver cada uma delas reconstruindo sua vida era como testemunhar ressurreições diárias. E eu entendia, cada vez mais profundamente, que meu papel não era salvar ninguém. Era apenas apontar para aquele que salva. Era ser ponte, não destino. Uma tarde, enquanto tomava café com Dona Célia, ela me disse algo que nunca esqueci. Padre Maurício, o senhor percebe que sua vida é um testemunho vivo de ressurreição, né? Olhei para ela, curioso. Como assim? Ela sorriu. O senhor morreu. Morreu pro orgulho, pra arrogância, pra rigidez. E ressuscitou. Ressuscitou pra misericórdia, pra compaixão, pra amor. E agora o senhor tá ajudando outras pessoas a ressuscitarem também. É o que Jesus faz. Morre e ressuscita. E chama a gente para fazer o mesmo. Aquelas palavras me marcaram fundo. Porque eram verdadeiras. Eu tinha morrido. E Deus me ressuscitou. Não do jeito que eu imaginava. Não me devolvendo a paróquia antiga, o status, o respeito automático. Mas me dando algo infinitamente maior. Propósito. Verdade. Intimidade com Ele. Hoje, quando olho para trás, vejo a mão de Deus em cada detalhe. Até nos momentos mais dolorosos. Até na acusação injusta. Até na cela fria. Porque foi ali, no fundo do poço, que eu finalmente parei de fingir. Parei de usar a batina como armadura. Parei de esconder minha humanidade atrás de regras e liturgias impecáveis. E quando eu finalmente me despedacei, Deus pôde me reconstruir. Do jeito dele. Com as peças que realmente importavam. Humildade. Compaixão. Escuta. Presença. Eu deixei de ser o padre que todos temiam e me tornei o padre que algumas pessoas precisavam. E isso, para mim, é tudo. Às vezes ainda ouço críticas. Padres que dizem que eu sou liberal demais. Que perdi a firmeza. Que estou modernizando a fé de um jeito perigoso. Eu ouço. Mas não respondo com argumentos. Respondo com frutos. As meninas do abrigo que estão reconstruindo suas vidas. Os casais que voltaram para a igreja porque finalmente se sentiram acolhidos. Os jovens que deixaram de ver Deus como juiz distante e começaram a vê-lo como pai próximo. Os frutos falam por mim. E eu aprendi que não preciso me defender. Deus se encarrega disso. Meu trabalho é apenas ser fiel. Apenas continuar caminhando no caminho que Ele abriu para mim. Mesmo que seja estreito. Mesmo que seja solitário às vezes. Porque eu sei que não estou sozinho. Juliana se formou há alguns meses. A cerimônia de colação de grau foi emocionante. Ela subiu ao palco, recebeu o diploma, e dedicou aquele momento a Deus, a sua mãe, e a mim. Disse que eu tinha sido o pai que ela nunca teve. Chorei na plateia sem nenhuma vergonha. Depois da cerimônia, ela me abraçou forte e sussurrou: "Obrigada por não desistir de mim. Nem quando eu desapareci. Nem quando você foi acusado por minha causa. Obrigada por ser exemplo de que dá para recomeçar." Segurei o rosto dela e disse: "Juliana, foi você quem me ensinou a recomeçar. Foi seu perdão, sua coragem, que me mostraram que Deus ainda trabalha em meio ao caos." Ela sorriu, aquele sorriso doce que eu conhecia desde quando ela era coroinha. E percebi que Deus tinha fechado o círculo. Tinha transformado tragédia em redenção. Sara também está bem. Ela começou a namorar um rapaz da comunidade. Um jovem bom, que a respeita, que entende sua história. Ela me apresentou ele, nervosa, querendo minha aprovação. Eu olhei nos olhos dele e vi sinceridade. Vi cuidado. "Você vai cuidar bem dela." Ele assentiu, sério. "Vou, padre. Com a ajuda de Deus." Sorri. "Então vocês têm minha bênção." Sara me abraçou, aliviada. E eu entendi que meu papel não era controlar. Era abençoar. Era celebrar. Era estar presente nos momentos importantes, não como autoridade distante, mas como pai espiritual próximo. E essa proximidade, essa intimidade, era o que eu tinha perdido nos anos de rigidez. Era o que Deus tinha me devolvido através da dor. Padre Henrique casou no ano passado. Sim, ele pediu dispensa e deixou o sacerdócio. Não por crise de fé, mas porque conheceu uma mulher incrível, também voluntária do abrigo, e entendeu que aquele era o caminho dele. No início, fiquei triste.
Sentiria falta de tê-lo ao meu lado diariamente. Mas quando ele me contou, com os olhos brilhando, sobre o chamado que sentia para construir uma família e servir a Deus de outra forma, eu apenas o abracei. Você tem minha bênção, meu amigo. E minha gratidão eterna por tudo que fez aqui. Ele chorou. Padre Maurício, foi você quem me ensinou que servir a Deus não é sobre título. É sobre coração. Celebrei o casamento deles. Foi uma cerimônia simples, bonita, cheia de amor. E quando os vi trocando alianças, agradeci a Deus por ter me ensinado que vocação é plural, que cada um tem seu caminho, e que meu papel é honrar e abençoar, não julgar. Hoje, enquanto escrevo isso, estou sentado no pátio do abrigo. É fim de tarde. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. As meninas estão brincando, rindo, vivendo. Algumas ajudam Dona Célia na cozinha. Outras estudam embaixo da árvore. Helena está regando as flores que plantamos juntos. E eu, descalço, com uma batina simples, observo tudo isso com o coração transbordando de gratidão. Porque eu entendi, finalmente, o que significa ser padre. Não é estar no altar mais alto. Não é ter a liturgia mais perfeita. Não é ser temido ou admirado. É estar presente onde Deus ainda é negado. Onde o amor ainda precisa ser anunciado. Onde a misericórdia ainda precisa ser vivida. É descer ao vale, sujar os pés, abraçar os quebrados. E confiar que Deus faz o resto. Às vezes, nas madrugadas silenciosas, quando todos dormem, vou até a pequena capela e me ajoelho diante do crucifixo. E sinto aquele perfume novamente. Flores do campo. Suave, maternal, envolvente. E o canto em latim. Ave Maria, gratia plena. Não tenho mais dúvidas. Sei que é ela. A mãe que intercedeu por mim quando eu nem sabia pedir. A que me segurou quando eu caí. A que me guiou de volta quando eu estava perdido. E eu sussurro, com a voz embargada: obrigado, mãe. Por não ter desistido de mim. Por ter me mostrado que santidade não é perfeição. É levantar toda vez que a gente cai. É escolher o amor mesmo quando dói. É ser humano diante de Deus, sem máscaras, sem fingimentos. E sinto, no silêncio, uma resposta. Não em palavras, mas em paz. Uma paz que não vem de conquistas ou reconhecimentos, mas de saber que estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Marcos está em liberdade condicional agora. Ele trabalha numa oficina mecânica e frequenta o grupo de oração que ajudamos a fundar. Ele ainda carrega a culpa. Ainda luta. Mas está caminhando. E eu caminho com ele. Não como juiz, mas como irmão. Como alguém que também foi quebrado e reconstruído. Às vezes ele me olha e diz: Padre, eu não entendo como o Senhor conseguiu me perdoar. E eu respondo sempre a mesma coisa: porque Deus me perdoou primeiro. E quando a gente entende o tamanho do perdão que recebeu, fica fácil perdoar também. Ele balança a cabeça, ainda processando. Mas eu sei que um dia ele vai entender. Porque Deus trabalha devagar, mas trabalha fundo. Meu nome é Padre Maurício Alves. Fui acusado injustamente. Fui preso. Fui humilhado. Perdi tudo que eu achava que definia quem eu era. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Porque me libertou da prisão que eu mesmo construí. A prisão do orgulho, da arrogância, do julgamento. Hoje eu sei que ser padre não é impor fé. É estar presente onde Deus ainda é negado, até que o amor fale mais alto do que o medo. E eu prometo, todos os dias, continuar caminhando nesse caminho. Não porque sou forte, mas porque Ele é. Não porque sou santo, mas porque Ele me santifica. Um dia de cada vez. Uma menina de cada vez. Um abraço de cada vez. Até que, no final, quando eu estiver diante dele, eu possa dizer: Senhor, eu tentei. Com todas as minhas falhas, com todas as minhas quedas, eu tentei ser teu servo. Do jeito que tu querias. Não do jeito que eu achava que deveria ser. E você, já parou para pensar que talvez suas maiores quedas sejam, na verdade, o começo da sua maior subida? Helena me procurou numa tarde chuvosa de junho. Ela estava diferente. Mais leve. Mais em paz. Sentamos na varanda do abrigo, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado. Ela segurava uma xícara de chá com as duas mãos, como se precisasse do calor. Padre, eu vim contar uma coisa. Olhei para ela, atento. Pode falar, Dona Helena. Ela respirou fundo. Eu comecei a perdoar a mim mesma. Senti o peito apertar. Como assim? Ela olhou para a chuva.
Durante anos eu me culpei. Achava que tinha falhado como mãe. Que tinha criado um criminoso. Que tudo era minha culpa. Eu não dormia. Não comia direito. Vivia pedindo perdão a Deus, mas não conseguia me perdoar. Ela fez uma pausa. Até que uma das meninas aqui, a Beatriz, me disse algo que mudou tudo. Beatriz era uma menina de 17 anos. Tinha chegado ao abrigo há 6 meses, resgatada de uma situação terrível. Ela era calada, reservada, mas incrivelmente sábia. Helena continuou. Ela me perguntou: Dona Helena, se Deus já perdoou a senhora, quem é a senhora para não se perdoar? E aquilo me atravessou. Porque ela tinha razão. Eu estava me colocando acima de Deus, achando que meu julgamento sobre mim mesma era maior que a misericórdia dele. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Então eu me ajoelhei, ali mesmo na cozinha, e falei: Deus, eu aceito seu perdão. E eu me perdoo também. Por não ter visto. Por não ter sabido. Por ter sido humana demais para ser perfeita. Ela olhou para mim. E sabe o que aconteceu, padre? Eu senti uma leveza. Como se um peso de toneladas tivesse saído das minhas costas. Segurei a mão de Helena. Isso é libertação, Dona Helena. É o que acontece quando a gente finalmente solta. Quando para de se punir por coisas que nem sempre estavam no nosso controle. Ela assentiu. E agora eu consigo visitar o Marcos sem carregar toda aquela culpa. Consigo olhar para ele e ver um filho amado que errou, mas que está tentando consertar. Não um monstro. Não uma vergonha. Apenas um ser humano quebrado que Deus ainda está moldando. Fiquei em silêncio, deixando aquelas palavras ecoarem. Percebi que Deus estava trabalhando não só nas meninas do abrigo, mas em todos nós. Cada um com suas feridas. Cada um com sua história. E Ele tinha espaço e graça suficiente para todos. Naquele mesmo mês, recebemos uma visita inesperada. Era o delegado Renato Dourado. O homem que tinha conduzido minha investigação. Ele apareceu no portão, de boné e roupa casual, sem a postura dura de antes. Dona Célia veio me chamar. Padre, o delegado tá aqui. Meu coração acelerou. Não por medo, mas por curiosidade. O que ele queria? Fui até o portão. Ele me cumprimentou com um aceno. Padre Maurício, posso tomar alguns minutos do seu tempo? Claro, delegado. Entre. Levei-o até a varanda. Ofereci café. Ele aceitou. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele falou: Padre, eu vim pedir desculpas. Olhei para ele, surpreso. Desculpas? Por quê? Ele suspirou. Porque eu te tratei como culpado desde o primeiro momento. Não te dei o benefício da dúvida. Olhei para as provas e pronto, te condenei. Eu deveria ter investigado mais. Deveria ter ouvido mais. Mas eu não ouvi. E por isso, o senhor sofreu mais do que devia. Fiquei em silêncio, processando. Renato continuou. Eu sou ateu, padre. Sempre fui. Mas o que aconteceu naquele caso me abalou. As provas que sumiram. Os arquivos que voltaram. O sonho da menina. Eu não consigo explicar. E isso me incomoda até hoje. Ele me olhou nos olhos. Mas tem outra coisa. Eu vi a transformação que aconteceu aqui. Neste abrigo. Nas meninas. Em você. E eu comecei a questionar se talvez exista algo maior. Senti um arrepio. Delegado, Deus não precisa de explicações científicas para trabalhar. Ele apenas trabalha. E às vezes usa até as situações mais terríveis para trazer algo bom. Renato balançou a cabeça. Eu sei. E eu tô tentando entender isso. Minha esposa é católica. Ela sempre quis que eu fosse com ela na missa. Eu sempre recusei. Mas depois de tudo isso, eu comecei a ir. Só para acompanhar, no início. Mas agora eu não sei. Às vezes eu sinto algo. Algo que não consigo nomear. Ele olhou pro chão. E eu vim aqui porque eu queria que o senhor soubesse que, de alguma forma torta, o senhor me impactou. Me fez questionar coisas que eu tinha certeza que eram absolutas. Segurei o ombro de Renato. Delegado, Deus te alcançou. Do jeito dele. E ele vai continuar trabalhando em você. No tempo certo. Não força. Não empurra. Apenas espera que a gente abra a porta. Renato assentiu, os olhos marejados. Obrigado, padre. Por tudo. Por me perdoar também. Você já está perdoado. Desde o primeiro dia.
Ele se levantou, apertou minha mão com força, e saiu. Fiquei ali na varanda, vendo a chuva cair, e entendi mais uma vez, Deus não desperdiça nada. Nem mesmo as injustiças. Ele transforma tudo. Até um delegado ateu pode ser tocado. Até um coração endurecido pode amolecer. E eu tinha o privilégio de testemunhar isso. À noite, durante o jantar comunitário, contei para todo mundo sobre a visita do delegado. As meninas ficaram impressionadas. Beatriz, a menina que tinha ajudado Helena, levantou a mão. Padre Mal, posso falar uma coisa? Claro, Beatriz. Ela olhou ao redor, timidamente. Eu acho que a gente subestima o poder do perdão. A gente acha que perdoar é fraqueza. Mas não é. É a coisa mais forte que existe. Porque quando a gente perdoa, a gente quebra correntes. Não só da gente, mas de todo mundo envolvido. Silêncio absoluto. Então Sara começou a bater palmas. E todas se juntaram. Beatriz ficou vermelha, envergonhada, mas sorriu. E eu percebi que aquelas meninas estavam se tornando mestras. Mestras em resiliência, em perdão, em amor. Elas tinham aprendido na dor. E agora ensinavam com autoridade. A autoridade de quem viveu, sofreu e venceu. 3 anos depois da minha absolvição, o bispo me chamou novamente. Dessa vez, para uma reunião com outros padres da diocese. O tema era Pastoral da Misericórdia. Quando entrei na sala, reconheci alguns rostos. Padres que tinham sido meus colegas. Alguns me cumprimentaram calorosamente. Outros desviaram o olhar. Ainda carregavam desconfiança. Ainda me viam como o padre que foi acusado. Sentei-me no fundo, quieto. O bispo começou a falar sobre a necessidade de a igreja ser mais acolhedora, mais próxima dos feridos, mais misericordiosa. E então, ele me chamou. Padre Maurício, o senhor poderia compartilhar um pouco da sua experiência? Meu coração disparou. Levantei-me, trêmulo. Fui até a frente. Olhei para todos aqueles homens de batina. Alguns jovens. Outros mais velhos. Respirei fundo e comecei. Irmãos, eu não vim aqui para dar lição. Vim para contar minha história. E minha história é de queda. De falha. De orgulho quebrado. Contei tudo. A acusação. A cela. A dor. O desespero. E também contei sobre a misericórdia. Sobre o perfume de flores. Sobre os sonhos de Juliana. Sobre o perdão que tive que aprender a dar. E sobre como tudo isso me transformou. Quando terminei, o silêncio era profundo. Alguns padres choravam. Outros apenas me olhavam, absorvendo cada palavra. Um padre mais velho, Padre Antônio, levantou a mão. Padre Maurício, o senhor disse que era rígido. Que desprezava padres mais abertos. Eu me vejo nisso. Eu sou assim. E sei que afasto pessoas. Mas tenho medo de que, se eu mudar, a doutrina se perca. Como o Senhor equilibra misericórdia e verdade? Olhei para ele com carinho. Padre Antônio, a verdade sem amor é crueldade. E o amor sem verdade é ilusão. Mas quando a gente coloca o amor na frente, a verdade se torna suportável. Cristo nunca negou a verdade. Mas ele sempre a ofereceu com misericórdia. Primeiro acolhia. Depois ensinava. E nós invertemos isso. Primeiro julgamos. Depois, talvez, acolhemos. E aí já perdemos a pessoa. Padre Antônio assentiu lentamente, refletindo. Outro padre, mais jovem, Padre Lucas, falou. Padre Maurício, e quando a gente erra? Quando a gente machuca alguém sem querer? Como consertar? Sorri tristemente. Pedindo perdão, Padre Lucas. Sem justificativas. Sem mas. Apenas, eu errei. Me perdoa. E depois, mudando. Porque pedido de perdão sem mudança é manipulação. Eu tive que procurar várias pessoas que machuquei. Foi humilhante. Foi doloroso. Mas foi necessário. Porque a gente não pode pregar reconciliação se não vive reconciliação. Ele assentiu, os olhos marejados. E percebi que aqueles homens, como eu, também eram humanos. Também lutavam. Também falhavam. E também precisavam de misericórdia. Não só para dar, mas para receber. No final da reunião, vários padres vieram falar comigo. Alguns pediram para visitar o abrigo. Outros pediram conselhos sobre situações pastorais difíceis. E Padre Antônio, o mais velho, me abraçou forte e sussurrou:
Obrigado, meu irmão. Você me lembrou porque eu me tornei padre. Não para guardar regras, mas para guardar pessoas. Saí daquela reunião com o coração cheio. Não de orgulho, mas de esperança. Porque percebi que a mudança é possível. Que até estruturas antigas podem ser renovadas. Quando homens e mulheres de coração aberto se dispõem a ouvir, a aprender, a mudar. Voltei ao abrigo e encontrei uma cena que ficou marcada para sempre. Juliana estava sentada debaixo da árvore, conversando com uma menina nova que tinha chegado naquela semana. A menina chorava. Juliana apenas segurava sua mão e ouvia. Quando a menina se acalmou, Juliana a abraçou. E de longe, eu ouvi: "Você não tá sozinha. A gente vai atravessar isso junto. E do outro lado, você vai ver que ainda existe esperança." Aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo. Porque eu estava vendo o ciclo. Juliana, que tinha sido acolhida, agora acolhia. Ela, que tinha sido curada, agora curava. E isso era o reino de Deus em ação. Não em templos grandiosos, mas em abraços simples, em palavras mansas, em presenças fiéis. À noite, celebramos a missa como sempre. Simples, descalça, cheia de vida. Durante a homilia, falei sobre sementes. Sobre como uma semente precisa morrer para germinar. Precisa ser enterrada. Precisa se desfazer. Para que uma nova vida surja. Irmãs, a vida cristã é isso. A gente morre para si mesmo para que Cristo viva em nós. E esse morrer dói. É assustador. Parece o fim. Mas não é. É o começo de algo novo. Algo maior. Algo que a gente nem imagina. Olhei para cada uma delas. Vocês são sementes. Foram enterradas pela dor, pelo abuso, pela rejeição. Mas olha só. Vocês estão germinando. Estão brotando. Estão se tornando árvores que vão dar frutos. Que vão oferecer sombra. Que vão alimentar outras pessoas. Os olhos brilhavam. Os corações estavam abertos. E Deus estava ali. Tão presente que quase dava para tocar. Depois da missa, me sentei sozinho na capela. Peguei meu diário, algo que comecei a escrever depois da prisão. Escrevi: "Senhor, obrigado por me quebrar. Obrigado por me humilhar. Obrigado por me tirar do trono que eu construí para mim mesmo. Porque foi lá embaixo, no pó, que eu finalmente te encontrei. E agora eu sei que nunca mais quero subir. Quero ficar aqui embaixo. Com os pequenos. Com os feridos. Com os esquecidos. Porque é aqui que tu habitas. É aqui que tua glória brilha mais forte. Não nas catedrais de mármore, mas nos corações despedaçados que tu recolhes com ternura e recolocas juntos, peça por peça, até que se tornem obras-primas de misericórdia." Fechei o diário. E senti, mais uma vez, aquele perfume. Flores do campo. E soube que ela estava lá. A mãe. Sorrindo. Intercedendo. Cuidando. E eu, Padre Maurício Alves, apenas agradeci. Do fundo da alma. Agradeci por tudo. Até pela dor. Porque foi através dela que eu finalmente vivi. De verdade.